Olá, seja bem-vindo à nossa quinta aula em vídeo do Google Documentos. Nessa aula, nós vamos iniciar a nossa formatação de texto. Até o momento, nós vimos como fazer a nossa capa, a nossa contracapa, e após a nossa capa e contracapa, a gente ainda tem mais duas páginas, que seriam o nosso resumo e sumário. Eu deixei uma imagem montada aqui. Nessa imagem a gente consegue perceber certinho o que nós vamos ter que montar. Então nós já montamos a nossa capa, a nossa contracapa, temos aqui agora o resumo e o sumário. Só que por que a gente não vai fazer o resumo e o sumário agora? Primeiro a gente precisa ter o nosso texto pronto. Primeiro porque a gente precisa saber o que a gente vai escrever para a gente montar o nosso resumo. E depois que todo o texto estiver montado e formatado, aí nós vamos utilizar o sumário, que ele é montado automaticamente depois que você define os títulos e subtítulos, certinho? Vamos continuar aqui, voltando ao nosso trabalho. Então, a gente já tem a capa e a contracapa. Precisamos deixar então separado duas páginas para que a gente possa iniciar o nosso texto. Então, vamos separar aqui a página para o resumo. Como que a gente vai separar? Vou clicar aqui de novo para mostrar os menus e vou vir aqui, ó, inserir, quebra de página. Como a gente viu nas nossas últimas aulas, quando a gente clicar aqui em quebra de página, ele já vai automaticamente para uma nova página para a gente. Então a gente precisa pular mais duas páginas. Então é essa aqui e mais uma. Então eu vou novamente aqui, ó, inserir, quebra de página. E mais uma vez, inserir, quebra e quebra de página. Então a gente ficou com a nossa capa, contracapa. Aqui eu vou até alinhar à esquerda para ficar mais fácil. Aqui nessa página vai ficar o nosso resumo. E nessa página vai ficar o nosso sumário. Vou alinhar à esquerda aqui também, sumário. E o nosso texto inicia nessa página aqui. Eu também já deixei um texto pré-montado aqui. Aproveitei esse título que eu coloquei aqui para trabalhar com a informática influenciando na cultura e criei um texto gerado automaticamente aqui para a gente trabalhar o nosso documento. Então eu vou colar esse texto aqui. Pessoal, para a gente começar a formatação, o ideal é que a gente faça todo o nosso texto primeiro. E esse texto ele não precisa ter formatação, você simplesmente vai digitando todo o texto. Depois que você digitou todo o texto, aí você volta fazendo a formatação desse texto, tudo bem? Esse texto aqui ele foi gerado por uma IA para mim, apenas para que a gente possa fazer o nosso trabalho. E eu já solicitei para essa IA gerar para mim com títulos, subtítulos, para que a gente possa fazer corretamente aqui a nossa formatação. No caso aqui, a gente não vai precisar desse título, porque a gente já tem aqui os títulos na capa e contracapa. Então eu vou iniciar diretamente da introdução. A introdução, ela vai ter uma página só para ela. Então a gente vai passar o restante do texto para a próxima página. Como que a gente vai fazer isso? Novamente nós vamos usar a quebra de página. A gente vem aqui, ó, na última linha que a gente quer nesta página, que eu quero a introdução. Então daqui para frente eu quero em outra página. Então eu clico aqui, vou lá inserir, quebra de página, prontinho. Vou dar um delete aqui só para trazer o texto para cima. E agora a gente tem uma página só para introdução. Então deixamos aqui a introdução e vamos agora para o nosso texto. Aqui no texto nós vamos começar a configurar os nossos títulos. Então, ó, eu vou selecionar esse primeiro aqui, certo? E vou vir aqui e selecionar título 1. Por que título 1? Porque ele é o início do nosso assunto. Vou clicar nele aqui. Então, primeiro, o impacto da informática nas artes. E aí, observe que aqui é 1.1, ou seja, a gente está dentro do mesmo assunto. Então, como ele é 1.1, eu vou selecionar ele, vou vir aqui, ó,
em texto e vou colocar título 2. Por quê? Esse título está sob este título, então ele faz parte desse título aqui, assim como o 1.2 e o 1.3. Então esses aqui, eles são títulos 2. Já já a gente vai entender isso, tá? Então, selecionou aqui certinho, título 2 também. Então, nós temos um título 1 e 3 títulos 2. Se a gente clicar aqui, ó, ele vai abrir a estrutura de tópicos do documento. E aí já vai dar para entender melhor. A gente tem aqui, ó, o impacto da informática nas artes. E aí, 3 assuntos referentes a esse título principal. Quando a gente chegar aqui agora, a gente vai trabalhar com a transformação da comunicação na cultura. Então, selecionei ele e vou colocar aqui, ó, título 1 de novo, porque eu estou começando um novo assunto. Observa que ele já trouxe aqui, ó, na nossa árvore de títulos, ele já trouxe de volta para a gente no mesmo alinhamento do título 1 aqui, certo? Então aqui também a gente vai ter 2 assuntos dentro desse aqui, então título 2 aqui e título 2 aqui também. E ele vai montando a nossa estruturinha de títulos. Vamos continuar aqui rapidinho. Eu vou colocar aqui, ó, título 1, que eu estou começando um novo assunto, e título 2 para os assuntos subsequentes. Novo assunto aqui. Tem que ser só o texto, não pode selecionar mais. E a gente tem aqui a nossa conclusão. Eu vou passar a nossa conclusão por uma página somente para conclusão. Então, eu vou vir aqui, ó, inserir, quebra de página. Vou deixar a nossa conclusão sozinha aqui. Vou tirar essa parte do texto que não tem a ver com o nosso texto principal. E aqui embaixo também a gente tem referências. Então, eu vou pegar a conclusão, vou selecionar ela, colocar como título 1. E vou vir aqui em referências também e vou também colocar como título 1, certo? As referências são todos os itens que foram utilizados para montar o nosso texto, tá? Então as nossas referências ela vai ficar aqui na nossa última página para tratar as fontes, né, de onde a gente tirou as informações que estão acima aqui. Agora também aqui eu solicitei para a inteligência artificial criar uma tabelinha para mim, para que a gente pudesse inserir uma tabela aqui dentro do nosso texto, tá? Então eu vou pegar aqui essa linha, eu vou dar um Enter, tá? Na realidade vou dar 2 Enters aqui, e vou vir aqui agora inserir uma tabela dentro do nosso documento. Então vamos lá, inserir tabela. Antes da gente vir aqui, você vai ver que quando a gente para em tabela, ele mostra quantas colunas e quantas linhas a gente quer selecionar aqui. Então a gente precisa saber isso aqui antes. Então eu vou clicar fora e vou ver aqui, ó, quantas colunas eu tenho aqui, ó. Eu tenho a do ano, uma, número de usuários 2, 3, 4. Então são 4 colunas por 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Então clicando aqui de novo, eu vou inserir tabela e ela é 4 por 6. Então, olha lá, ele já adicionou a tabela para a gente aqui. E agora eu vou começar a copiar as informações que estão aqui para a nossa tabela. Então, eu quero o ano aqui, o número de usuários, cursos disponíveis, temas culturais abordados. Aqui, a gente vê que coube tudo certinho numa linha, né? Então a gente pode tentar trabalhar isso dessa forma também. Eu vou puxando aqui, ó, deixar o tamanho, eu vou copiar um ano aqui, ter noção de espaçamento que a gente vai precisar. Tudo isso daqui também eu quero alinhado ao centro, então eu vou selecionar tudo, vou vir aqui e vou vir no alinhamento e vou selecionar alinhamento ao centro, tá? Então eles vão ficar assim. E agora a gente vai tentando ganhar os espaços até eles ficarem certinho. Aqui, ó, já consegui. O número de usuário está certo. Curso. Vamos ver se eu consigo aqui também. Prontinho aí, ó. Conseguimos colocar todos alinhados
como está aqui embaixo. E agora é só a gente inserir os dados. Ó. Vamos lá, vou até digitar aqui. Observa que como eu estou copiando aqui de baixo, o alinhamento aqui de baixo está alinhado à esquerda, quando eu colo ele já traz o alinhamento à esquerda para mim também. Então daqui a pouquinho a gente corrige isso aqui. Prontinho, terminamos a cópia aqui. Agora vamos selecionar tudo e voltar ao alinhamento de novo. Clicar aqui, alinhar, centralizar. Prontinho, temos a nossa tabela. Mas eu quero fazer alguns detalhes nessa tabela aqui. Eu vou deixar aqui, eu vou clicar com o botão direito aqui. A gente vai vir aqui, ó, propriedades da tabela, e eu quero vir aqui na parte de cor. A cor de fundo da célula, eu vou colocar ela num cinza mais escuro, certo? Para não fugir da cor que a gente está trabalhando no nosso trabalho. E vou fechar aqui, e eu vou colocar também o nosso texto em branco. Então agora quando eu clicar fora, ele vai ficar aqui, ó, com o destaque em branco e os nossos dados aqui, certo? Então a gente já pode tirar esse quadrinho que eu pedi para ele gerar de exemplo para mim. E se a gente quiser, a gente pode inserir aqui também um gráfico referente a isso, tá? Então vamos supor, eu vou vir aqui, inserir gráfico, eu quero um gráfico de colunas. Ele vai criar um gráfico para a gente aqui, só que observe que o nosso gráfico aqui, ele não traz os dados que a gente precisa, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui primeiro, vou copiar esses dados, depois eu vou clicar aqui, ó. Observe que ele criou, aparece para a gente escrito aqui, ó, gráfico vinculado. Significa que esse gráfico está vinculado a um outro documento, tá? Então, eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos, e vou clicar aqui, ó, abrir documento original. Então ele vai mandar a gente para um outro documento, tá? Chegando aqui nesse outro documento, ele vai trazer para a gente o nosso gráfico. E se a gente segurar aqui na barrinha de rolagem e puxar ela para cima, a gente vai ver que aqui estão os dados que estão aqui, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados que a gente copiou e vou colar aqui. Observe que ele já traz para a gente do jeitinho que deveria ser lá, ó. Então o que eu fiz aqui? Eu só colei os dados que a gente estava usando na outra planilha. Aqui não está aparecendo nada porque a gente deixou o texto lá em branco, né? Eu vou alterar aqui para preto, aí já vai aparecer para a gente. Então tá aqui, ó, ano, número de usuários, cursos disponíveis e os temas, né? Então aqui eu posso dar 2 cliques aqui também e alterar o título. Vamos ver qual o título que está no outro documento nosso lá? Então, vindo aqui no nosso documento, a gente pode clicar aqui, ó, plataforma de e-learning. Então vamos copiar ela aqui, dar 2 cliques aqui no título, ó, ele deixa a gente editar. Eu vou colar, ele já trouxe para a gente. Ah, eu quero esse título no centro. Eu posso fazer isso? Posso também. A gente está num outro documento, né? A gente está no Google Planilhas, mas a gente também consegue deixar ele centralizado. Então eu vou dar 2 cliques nele, vou vir aqui no cantinho, ó, e vou selecionar, ó, formato do título. Eu vou clicar aqui, ó, em centro, ele vai trazer o título para mim no centro. Eu também quero colocar um negrito nele aqui, ele vai ficar mais escurinho. E a cor do título, do texto do título, eu posso selecionar ela aqui também. Eu quero preto, eu não quero ele mais clarinho, não, eu quero ele escuro mesmo. Eu também consigo selecionar a cor dessas barras, então eu vou selecionar ele ali. Cor do preenchimento eu vou colocar um cinza bem escuro e na outra eu vou colocar um cinza mais clarinho. Agora vem aqui, cor de preenchimento, vou colocar um cinza mais clarinho e a gente consegue ver. Olha, gente, esse daqui é só para a gente ter noção, né? De como que a gente vai inserir esse gráfico. Então a gente está aqui, ó, com outro documento gerado. Se a gente voltar para o nosso documento original, observa que ele ainda não está com os dados que a gente enviou para lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse gráfico
observa que apareceu um botãozinho atualizar aqui, ó. Quando eu clicar no atualizar, ele já vai trazer o nosso gráfico do jeitinho que a gente fez aqui para o nosso documento principal, tá bom? Então agora sim, ó, a gente tem aqui o gráfico com os dados que a gente tem na planilha aqui de cima. Esse vídeo ele já está ficando muito longo, eu vou encerrar ele por aqui e no próximo vídeo a gente vai ver mais alguns detalhinhos da nossa formatação de texto.